É desnecessário e não é uma prioridade. É assim que muitos olham ainda para o investimento financeiro na área dos RH. Ou será que há um desconhecimento de como fazer um orçamento dedicado aos RH? Mas o que são os RH? Por trás de nomes técnicos e siglas, os recursos humanos não são mais do que as pessoas que constituem uma empresa. E será que investir nas pessoas não será não só necessário como extremamente prioritário? No episódio de hoje falámos-lhe de tudo sobre criar e gerir um orçamento dedicado aos RH. Fique desse lado. Um orçamento de RH trata-se do planeamento das despesas e investimentos que o setor terá num determinado período de tempo e tem como objetivo desenvolver uma visão a longo prazo do progresso no setor e auxiliar nas tomadas de decisão. Os recursos humanos são então o setor responsável por gerir e administrar as despesas relacionadas à gestão das pessoas, como por exemplo, recrutamento e seleção, contratação, salários e benefícios, ações de incentivo, planos de carreira, formação, etc. Portanto, um orçamento dedicado à área dos recursos humanos é extremamente importante para as empresas. Ao fazer-se este planeamento, é mais fácil definir-se em que altura será necessário investir numa nova ferramenta ou na contratação de novos profissionais, por exemplo. Ajuda a definir prioridades, a controlar as despesas e a não fazer gastos desnecessários. Deixo na descrição um link para poder descarregar um dos nossos templates para controle de despesas de forma totalmente gratuita. Contratações excessivas e descontroladas tendem a acontecer quando as empresas se esforçam demasiado em procurar novas pessoas em vez de investir naquelas que já lá estão. Muitas pessoas acreditam que ter mais dinheiro é sinónimo de precisar de mais pessoas. E não necessariamente. Ter um orçamento de recursos humanos ajuda a controlar estes gastos e a prevenir contratações em excesso. Portanto, as contratações em excesso são um problema sim. Mas o outro lado do espectro também é. Contratar menos pessoas do que o necessário acarreta custos de três formas. Aumenta a rotatividade dos funcionários, o que acaba por aumentar os custos com contratações e processos de recrutamento. Reduz a produtividade, o que acaba por aumentar o custo dos funcionários e acaba por reduzir também a moral dos trabalhadores, o que acaba por afetar a motivação e a sua produtividade. Portanto, uma boa orçamentação ajuda a garantir a contratação do número necessário de pessoas, nem a mais, nem a menos. No fundo, um orçamento de recursos humanos ajuda a melhorar as decisões tomadas relativamente ao pessoal. Ajuda a analisar os montantes gastos com cada funcionário e em que, potenciando um planeamento mais estratégico. Permite ainda à empresa ter um maior controle sobre despesas inesperadas e dá abertura para oportunidades de crescimento e investimento. Portanto, resumindo, um orçamento de recursos humanos é extremamente importante porque previne contratar pessoal a mais ou a menos, ajuda a perceber as necessidades dos funcionários, ajuda a atrair os melhores talentos e ajuda também a criar um plano para satisfazer esses talentos, diminuindo, portanto, a rotatividade. Bem, aqui não existe uma fórmula única. Cada orçamento de RH varia de empresa para empresa, dependendo também da sua direção estratégica. Ainda assim, podemos dizer que a grande maioria dos orçamentos de recursos humanos incluem passos como definição de objetivos. Para que o Departamento de Recursos Humanos tenha um planeamento de orçamento eficaz, é necessário que a empresa tenha objetivos claros. Qual a perspectiva de crescimento? Quantos funcionários serão contratados? Isto vai ajudá-la a definir a estratégia orçamental que mais se enquadra na sua empresa. Rever dados que devem ser tidos em consideração. Para se definir um orçamento, os recursos humanos devem basear-se em dados como o histórico de desempenho financeiro, por exemplo, de forma a conseguirem perceber o que correu bem e o que pode ser melhorado. Acompanhamento do desempenho em tempo real. A partir dos indicadores-chave de desempenho, também conhecidos como KPIs, os RH conseguem medir os resultados de cada uma das estratégias definidas, acompanhando a evolução e a eficiência de projetos, processos, rotinas e equipas. Desta forma, fazendo uma análise profunda a estes dados, o setor é capaz de melhorar as tomadas de decisão corporativas e, no geral, a produtividade da empresa. E desse lado, como faz para definir e gerir um orçamento de recursos humanos? Já sabe, conte-nos tudo nos comentários abaixo e se ainda não o fez, subscreva o canal para ficar a par de todas as novidades e novos conteúdos da Factorial. Até ao próximo episódio.